Olá galera, professor Otávio Carvalho aqui hoje. Hoje eu não trago aula de nada, hoje não tem aula livre, como costumam dizer os meus alunos. Eu quero ter uma conversa com vocês para mostrar um caminho que faça que essa pergunta aqui seja respondida de alguma maneira. Como fazer 800 pontos em matemática? 800 ou mais, né, em matemática no Enem. A prova de matemática é importantíssima no Enem, né? A prova de matemática das 180 questões objetivas do Enem, um quarto são de matemática, são 45 questões. Então é um peso muito grande que vai ter na sua nota final. E além disso, é possível tirar uma nota alta em matemática, mesmo que você não tenha todos os acertos. Eu vou explicar aqui durante esse vídeo, durante esse momento nosso, que o TRI, que é a teoria de resposta ao item, ela permite que você consiga atingir uma pontuação maior do que 800 sem necessariamente acertar 80% das questões de uma prova, tá? Então, por exemplo, numa prova de 45 questões, já vi alguns alunos acertarem 27, 26, 28 questões e conseguirem uma pontuação maior do que 800, mesmo que o número de acerto deles não estivesse acima de 80%. Eu vou falar sobre isso durante o vídeo, mas eu vou falar sobre isso mais à frente, porque eu acredito que esse caminho para alcançar 800 pontos no Enem, ele depende de 4 pontos principais, ele vai se apoiar em 4 pilares, né? A minha primeira graduação foi em Engenharia Civil, depois que eu fui fazer licenciatura em Matemática. E na Engenharia Civil a gente aprende a ter um pensamento muito cartesiano. Então eu gosto de pensar cartesianamente assim, ou seja, eu gosto de estruturar bem a sua estratégia, tá? E eu penso que a sua estratégia ela tem que estar em 4 pilares, em 4 pontos principais. Eu vou começar a partir do meu estudo, porque o Enem não começa lá nas 5 horas em novembro, né? O Enem não é só aquele momento da prova, o Enem começa antes. Então eu inicio com esse plano de estudos, ou seja, eu vou me planejar para que meus estudos fluam da melhor maneira possível. Durante o processo eu preciso trabalhar o meu conhecimento técnico, ou seja, as matérias que vão cair no Enem, né? As matérias que mais caem no Enem, como estrategicamente apontar o que eu devo estudar mais tempo, que eu devo gastar mais energia. Eu preciso, em terceiro, trabalhar o meu conhecimento intrapessoal, ou seja, a minha autogestão, o meu autoconhecimento. E por último, eu vou ter que fazer um planejamento de como eu vou agir na hora da prova, tá? Eu quero passar rapidamente por esses 4 pontos para que vocês tenham uma noção de como você vai se planejar para chegar lá no final do ano preparado. Repara que esses 4 eles vão se fundir em uma preparação só, né? Eu só gosto de dividir isso para que você consiga se organizar melhor. Porque eu acho que quando você se organiza melhor, quando você planeja seus estudos da melhor maneira, você otimiza resultado. Com certeza você otimiza resultado, beleza? Então, olha só, no seu plano de estudos, e eu já falei disso aqui no nosso canal, você deve estabelecer sempre metas diárias. Então, baseie o seu plano de estudos em meta diária, ou seja, você definir o que você tem que fazer a cada dia. Olha, hoje eu vou resolver 5 exercícios, hoje eu tenho que fazer uma lista com 7 exercícios de matrizes, por exemplo. Você vai fazer esse seu planejamento diário com antecedência, né? Pelo menos de 15 dias, então é bom você fazer um planejamento quinzenal e seguir à risca esse planejamento. Quando você atinge metas diárias, e aqui eu já vou mostrar uma relação que tem com o que eu disse lá na frente, quando você atinge metas diárias, você aumenta a sua confiança, você alcança uma vitória por dia e isso vai te deixar mais pronto para vencer lá no final do ano. A ideia é que você saia daquele domingo lá no final do ano no Enem com cara de vitória e não com cara de derrota. Para sair com cara de vitória, você tem que estar acostumado a vencer. Otávio, mas eu nunca fiz o Enem. Beleza, não tem problema, você vai treinar várias vezes durante o ano. E aí é o segundo ponto do seu plano de estudos, simulados. Você precisa fazer simulados semanalmente, tá?
E aí o simulado, quando eu digo simulado, não é simplesmente resolver 90 questões de matemática durante a semana. É resolvê-las no tempo determinado pelo Enem, como se você estivesse numa situação de prova, com a garrafinha d'água, com um lanchezinho. Por quê? Porque assim você começa a mentalizar qual vai ser a sua situação lá no final do ano. E quando você sentar para fazer a prova de matemática no Enem, o que aconteceu? Você já fez várias vezes durante o ano. Você já fez 50 vezes aquele ritual ali. Você já estava em outro lugar. Mas você já fez aquilo. O simulado, ele chama simulado exatamente para simular a situação que você vai se deparar lá na frente. Beleza? Por último, avaliação de erros. E aí eu tenho um ponto muito importante aqui. Sempre que você fizer esses simulados, tá vendo que eu já estou trazendo uma consequência, né? Depois que você faz os simulados, avalie os seus erros. Marque o que você errou. Aponte as disciplinas que você deve revisar e faça um relatório de erros. Eu chamo de autoavaliação. Você vai fazer uma autoavaliação sua depois das provas, dos simulados, e vai marcar, olha, eu errei a questão 1, 3, 7, 9, 11, 13. De que era cada questão? Vou colocar a matéria que era cada questão. O que eu errei? Eu errei porque eu não sabia, eu errei porque me deu uma falta de atenção, ou eu sabia e o enunciado me complicou. Então, são 3 motivos principais. E aí, quando você marca esse erro, e aí você retorna a esse erro na sua revisão mensal, e aí eu vou explicar como que você vai fazer essa revisão mensal, você começa a fixar aquela disciplina que você errou no erro na sua cabeça. Você erra porque você não sabe. E o erro é uma lacuna no seu cérebro. Então, quando você começa a preencher essa lacuna, vai ser muito interessante para o seu crescimento e para que você não erre lá na hora da prova no final do ano. Beleza? Meta diária, simulado, avaliação de erro. Importantíssimo, fundamental. Olha só, como que você deve definir quais as disciplinas são mais importantes? Primeiro você tem que pensar na recorrência dessas matérias em matemática, ou seja, quais matérias mais caíram ao longo do tempo no Enem. Então, quando você vai fazer o seu planejamento, quando você vai definir as listas de exercícios que você vai fazer, é muito importante você definir em cima do que mais aparece no Enem. Tá? Razão e proporção aparece muito mais do que matrizes, por exemplo. Geometria plana aparece muito mais do que função logarítmica. Geometria espacial, cilindros, cones, esferas, aparece muito mais do que geometria analítica. Equação da circunferência, por exemplo. Então você precisa definir uma prioridade em cima dessas matérias que mais aparecem. Além disso, é muito importante você estudar mais o que você tem mais dificuldade, né? Então, o que você tem menos dificuldade, você pode dedicar menos energia. Por quê? Para que você chegue no final do ano bem equilibrado para a prova do Enem. Então, o conhecimento técnico é o essencial para a prova. Mas ele não é a única coisa. Você não pode somente estudar as matérias sem ter um planejamento e sem trabalhar o seu controle emocional, né? O seu conhecimento intrapessoal. Como que você trabalha conhecimento intrapessoal? Eu já falei aqui de algumas coisas que vão trabalhar isso para você chegar mais preparado na hora da prova. Por exemplo, Otávio, eu sempre fico muito nervoso na hora da prova, eu fico ansioso. O que você deve fazer então? Treinar mais vezes, fazer um simulado semanal. Se você está treinando mais, fazendo o simulado semanal, você se acostuma em fazer a prova, sentado no mesmo lugar por 5 horas, entendeu? Isso vai ajudar você a ter um controle emocional melhor. Outra coisa, Otávio, eu sempre leio, eu sei a matéria, eu sei a teoria, mas às vezes nos exercícios eu não consigo entender o que o cara está me propondo. Primeiro, é muito importante fazer muitos exercícios. E aí quando você for fazer exercício, você tem que respeitar uma gradação de dificuldade dos exercícios, né? Você começa com exercícios mais básicos até chegar nos exercícios mais complexos. Isso vai formar na sua cabeça, vai formatizar o conceito daquela disciplina da melhor maneira possível, tá? Outra coisa que é muito importante que você determine, que você estude, são padrões de questões, né? Então, quando você vai estudar, por exemplo, trigonometria,
A trigonometria ela vai ser cobrada nos vestibulares ao longo do tempo, mais ou menos respeitando padrões. Então, 90% das vezes, os exercícios respeitam padrões que já são estabelecidos. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem comum, bem corriqueiro. Quantas vezes você já não viu um exercício sobre conjuntos que representa aquele diagrama de Venn, onde você tem que marcar primeiro as intersecções? Isso é um padrão de exercício. Então, quando você for estudar as disciplinas, você vai ter que observar os padrões e treinar aqueles padrões. Porque aí na hora da prova, quando você vê um exercício de permutação, ou de arranjo, ou de combinação, você vai lembrar dos padrões de exercícios que aparecem sobre aquela disciplina, tá? Na geometria plana é muito comum os exercícios com triângulos. E aí quando você vê um exercício com triângulo, o que você vai pensar em primeiro lugar? Eu tenho 3 possibilidades principais de resolver isso aqui. Ou eu vou usar o teorema de Pitágoras, ou eu vou usar a semelhança de triângulos, ou eu vou usar a trigonometria. Vai ser difícil eu fugir de uma dessas 3, né? Então, são padrões de resolução de exercícios que você estabelece ao fazer vários exercícios. É importante isso. Isso vai aumentar a sua confiança na hora da prova e vai fazer com que você tenha menos medo dos enunciados, tá? Você vai ficar mais tranquilo na hora da prova. E por último, e não menos importante, o dia da prova, né? Como que você deve organizar o dia da prova? Como que você vai trabalhar lá naquela hora? Eu costumo dizer que para gerenciar, para otimizar o seu tempo de prova, o que você deve fazer? Estou falando lá do segundo dia do Enem, tá, galera? Matemática e Ciências da Natureza. Supondo que matemática seja a disciplina que tenha mais peso para você, você vai dividir o seu tempo da seguinte maneira. Separa 90 minutos para resolver a prova de matemática. 90 minutos iniciais. Você vai ler cada questão, fazer a contextualização e você só vai resolver as questões que você consegue resolver na hora. Por que isso? A teoria de resposta ao item, que é o TRI, ele se baseia em uma forma de pontuação que funciona da seguinte maneira. Ele mede a coerência das suas questões na prova. O que isso significa? Ele vai medir se você está acertando as questões fáceis, as médias e as difíceis. Então, quando você acerta 2 questões difíceis e erra 2 questões fáceis, você vai ter uma pontuação menor do que se você tivesse acertado as 2 questões fáceis. Porque ele entende que você chutou. É simplesmente isso. Outra coisa que pode acontecer, que o TRI mede, você acerta uma questão de geometria plana fácil e erra uma questão de geometria plana difícil. Ele pode entender que aquela questão fácil que você acertou, você não conhecia o conceito, já que o mesmo conceito foi cobrado em outro exercício. Então, nesses primeiros 90 minutos de prova, você vai resolver as questões que você consegue resolver de bate-pronto. Beleza? Aquelas questões que você pensa assim, olha, essa questão eu sei, mas eu não me lembro direitinho como que eu posso fazer. Marque-a e você vai voltar nela em um próximo momento que a gente já vai chegar lá, tá? Então, esses foram os seus primeiros 90 minutos. Depois, as questões que você não sabe, você pula. Você leu, não entendi, pulo, circulei, não consegui. Depois que der 90 minutos, e o fiscal de prova ele marca de 30 em 30 minutos qual o horário, você vai passar para a ciência da natureza. E aí você vai fazer o mesmo processo em ciências da natureza. Terminados esses 180 minutos, ou seja, as primeiras 3 horas de prova, você vai reservar 30 minutos para preencher o cartão resposta com tudo que você já respondeu. Então você vai preencher o cartão resposta com tudo que você fez nessas 3 horas. E depois disso, você vai ter mais 1 hora, ou seja, mais 60 minutos, para voltar em todas as questões que você consegue fazer, mas imaginou que gastaria um pouco mais de tempo, e naquelas que você não conseguia fazer para ver se você relembra alguma coisa dos seus estudos. Quando você faz esse gerenciamento, e aí, olha que importante, é importante você fazer esse gerenciamento durante os simulados também, para que você otimize o seu tempo. E aí você vai conseguir um resultado melhor no Enem. Eu tenho certeza que seguindo essas dicas, você vai alcançar uma nota maior do que você tem alcançado nos simulados ou do que você já alcançou em outros anos
na prova do Enem.